Oi, tudo bem? Hoje é dia 7 de junho de 2026, às 17 horas e 39 minutos. É um domingo, né? E eu gravei esse vídeo, acho que de sexta para sábado. Expõe o seu harness, que é o agente, né? É o que fica em volta do modelo de IA. Então você pode pensar que o cérebro, que é o modelo, é Cloud, OpenAI, DeepSeek, Minimax, e o harness é como se fosse o corpo. Então você pode pensar essa analogia. Ou até como se o modelo fosse a alma e o harness fosse o corpo, né? E o ambiente em volta dele. Então eu vou continuar esse vídeo aqui. E para começar dizendo que eu cheguei à conclusão de que atualmente eu já estou gastando mais com inteligência artificial do que com energia elétrica, né? Aí eu tenho um plano da OpenAI, que deve ser uns US$ 20, R$ 120, alguma coisa assim. Um da Anthropic e agora um da Minimax. Se eu fosse ter um único plano, eu iria preferir só o da Minimax, porque o da Minimax ele tem uma cota muito generosa para gerar imagens e tal, música, imagens e texto. Só que o Cloud é o melhor para código, né? E a OpenAI eu tenho porque eu usava muito para gerar imagem e o Codex estava com uma cota muito boa até 1º de abril. Agora eu não estou conseguindo usar todos, mas eu me dei conta que eu já estou gastando bastante com o IA. E é uma coisa meio inevitável, né? E até porque a gente vê que elas são meio que subsidiadas, né? E a tendência é que o custo delas aumentem. Então, se eu acho que tiver que descartá-las, primeiro eu descartaria o, o Codex, né? Da OpenAI, porque eu não uso muito, não tenho muito costume. A gente acaba tendo um apego ao Cloud Code, mas dá para usar ele com o Minimax. E o Minimax eu manteria o máximo possível por causa que ele gera som. Na mesma cota compartilhada. E a cota dele é muito mais generosa que a do Cloud. Mas vamos lá. No vídeo de hoje, eu pedi aqui para o Hermes gerar essa página de demo aqui para eu explicar o que a gente foi feito. Porque no vídeo anterior, eu não estava usando o SSE, que é Server Side Events. Porque o que acontece? Quando você usa um, uma. Quando você usa uma LLM, o tempo de experiência do usuário, ninguém gosta de esperar mais que 500 milissegundos. Se for menos de 500 milissegundos, pisca tão rápido a tela que o olho não pega. Mas se for mais de 500 milissegundos, o usuário vai ter uma impressão de lentidão, tá? Tô tentando falar mais devagar hoje porque eu vejo que às vezes me acelero demais. E aí vocês podem ver na demonstração que eu fiz, deixa eu achar um ponto aqui que eu acabo digitando. Na demonstração que eu fiz, eu digito um prompt e aí ele fica vários segundos, né? Até ele trazer a resposta. E isso é bem ruim para o usuário, a maioria não gosta. Porque todo mundo que usou o chat GPT sabe que eles focavam em trazer a resposta o mais rápido possível. E o nome dessa tecnologia é SSE, Server Side Events. Aí o que acontece? Já no começo, quando eu usava IA, eu pensava, puxa, eles querem sempre imprimir o token bem rápido para o usuário não ter impressão de lentidão. Só que isso é um grande problema, porque se a IA você desse mais tempo para ela pensar, que eu não vou lembrar o nome do termo técnico, mas é a tecnologia que veio quando veio o Orion lá do OpenAI, que é aquele modelo que fazia, que tinha cadeia de pensamento, né? É time, alguma coisa assim, time inference. Eu não lembro o nome da técnica, time scaling, né? Mas basicamente você dá mais tempo para a IA pensar para dar uma resposta. Aí eu já pensava, se a IA fosse desse jeito, ela teria uma melhor qualidade. Porque depois que a palavra lançada não tem volta, né? Depois que você imprimir um token, não tem como você voltar na resposta final. Mas a gente sabe que isso daqui é um produto comercial, né? Então as pessoas elas querem ter uma experiência boa. Aí eu pensei o seguinte, então uma das primeiras coisas que eu quero ajustar nesse produto que eu estou fazendo aqui, nesses exemplos, é ver se eu vou conseguir suportar SSE. Porque eu faço uma requisição aqui do front-end
pro back-end Rails e ele esperava lá a resposta e dava a resposta. Aí agora o back-end Rails vai ter um endpoint que ele dá SSE. E o Hermes fez tudo para mim. Eu só organizei, né? Como um programador, eu digo assim, ó, primeiro você executa esse passo, depois outro, fazer os experimentos. Aí no final eu pedi para ele criar uma página aqui para a gente ler junto do que foi feito. Então, lembrando assim, o Hermes você pode usar com qual IA você quiser, por isso que ele chama Harness. Eu estou usando com Minimax, mas você poderia usar com Cloud, só que o Cloud não dá para usar o plano de assinatura aqui. Se você usar o plano de assinatura do Cloud Code, ele pode te banir por quebrar os termos de uso, que só pode usar com Cloud Code. Se você for pagar crédito, é muito caro. Às vezes 1 milhão de tokens é $25. E o da Minimax é, sei lá, $3. Mas você pode usar aqui com o que você quiser, tá? Qwen, DeepSeek, OpenAI, Cloud. Eu uso com o Minimax. E aí, ele tem uma API compatível com o OpenAI, porque eu quero usar com a OpenUI, é uma outra biblioteca, né? Que eu expliquei nesse vídeo aqui. Então, basicamente, se você criar um controller Rails do tipo Action Controller Live, você consegue fazer o SSE. Então, veja, a requisição aqui vai ser uma requisição SSE que vem para o Rails, que vai para o Hermes, que vai retornar com o SSE. Então, a conexão está tudo aberto aqui. Ó. Antes dele acabar a resposta, ele começou a emitir a resposta, manda para o Rails, que já manda para cá. No outro, o Rails acumulava. Aí eu criei simplesmente as rotas, né, para testar. Aí para você ter um controller SSE no Ruby, isso daqui é coisa antiga, tá? Não é uma novidade. Quem mexe com Rails já sabe. Isso aqui a gente não costuma usar muito o streaming no dia a dia. Você usa um Live Controller, que inclui esse Action Controller Live. Aí tem os headers de SSE, né, para coisa de cache. Então essa coisa que eu já li em tutorial, mas nunca implementei, porque sempre dá muito trabalho, assim, né? E a IA faz todo esse trabalho de juntar os dados. Aí aqui eu estou mostrando o código, que no outro vídeo eu não mostrei, mas é muito parecido com o código anterior. Ele cria o cliente da OpenAI, porque o Hermes está funcionando com uma API compatível, tá? Então ele não importa que ele é Minimax. Isso é um padrão que chama adapter, né? Aí ele vai injetar o prompt. Aqui ele está mandando como user prompt, mas depois a gente vai mandar como system prompt quando estiver usando a OpenUI. E conforme ele for recebendo as respostas, porque ele tá no modo string aqui, ó. Ele vai dar esse SSE write, que é esse método aqui do controller que vai mandar o streaming. E no final ele vai salvar. Era para salvar num JSON. Aqui acho que ele não está salvando, vai salvar no outro. Esse exercício não vai salvar. Mas ele vai salvar no JSON. Aí ele está explicando do token de proteção do Rails, né? O Cross-Site Request Forgery Token, que ele estava testando na linha de comando e ele estava burlando essa proteção. E aqui ele está explicando o código do front-end, né? Isso aqui é no código lá no front-end. Ele faz um fetch e ele chama, em algum lugar ele vai dizer que está chamando um streaming aqui. Aqui, ó, accept text event string. Então, com esse header de accept, ele vai dizer que é um streaming. E aí ele vai pegar aqui a resposta, vai ter um text decoder, porque ele tá, como é um streaming, ele não vai, ele é assíncrono, né? Ele não vai parar e esperar a resposta total chegar. Isso que é interessante. Se eu fizesse ele parar e chegar aqui, aí eu tô cortando o streaming do Rails, né? Isso às vezes acontece. Mas aqui então eu tenho que repassar o streaming. Então lá no código Python do Hermes também tem um streaming. Quando ele manda o código lá pro Minimax, faz tool calling, ele já vai mandando streaming da resposta. E aqui ele está pegando a resposta e está acumulando, e a gente vai usar isso no próximo vídeo do OpenUI para construir os componentes dinâmicos, né? Que eu já estou quase nessa parte, mas assim, se eu pedisse para o Hermes fazer tudo, ele faria, só que eu chegaria e mostraria o resultado final para vocês. Muitas pessoas iam falar assim, puxa, mas tem coisa faltando. O modelo mental da pessoa ia falar assim, o que está faltando aqui, né? Por isso que é melhor parar, criar um vídeo só sobre explicar o que é a questão do streaming, que é SSE, que é Server Side Events, né? Que é pro o servidor falar, eu estou com dados, vou mandar dados para você. A conexão ficou aberta, né? E
quem eu falei, é conhecimento comum, programador, mas todo mundo tem o dia da primeira vez, né? E basicamente é isso aqui que a gente vê de resposta. Ó. Ele manda esse data e o ID, e, e aí. E é isso que o chat GPT manda para as interfaces, entendeu? Por isso que ele vai respondendo. Parece que é uma máquina de datilografia, né? Porque ele vai mandando os conteúdos, e aí depois no final ele manda que fala, acabou. Aí você sabe que acabou, né? Então foi muito fácil fazer em Ruby on Rails, porque ele é um framework muito bom, né? Ele tem todos os melhores casos de uso da internet. E aqui a gente vê um exemplo, ó. Eu vou executar novamente, tomara que não trave, né? Mas eu tinha executado. Eu falei assim, ó. Olá, Hermes, me dê a previsão do tempo em Curitiba, Nova York e Tóquio. Então, como eu falei para vocês, numa IA comum, eu não teria essa informação, porque ela não está no dado de treinamento. Se eu quisesse essa informação, eu teria que manualmente pegar e usar um framework como Ruby LLM, criar ferramentas, tools, né? Essa ferramenta, e criar uma ferramenta de previsão do tempo para fazer ela acessar o site, acessar uma API e retornar os dados e formatar. E como eu estava falando para vocês, isso dá muito trabalho. Você gastaria um dia, um mês, dependendo do tamanho do projeto. E com o Hermes, como ele tem junto uma ferramenta embutida de acesso à internet, isso eu ganhei de graça, entendeu? Há um custo de tokens, né? Custou 65 mil tokens. Ó, porque ele teve que fazer um monte de tool calling. Então eu vou recarregar essa página para a gente fazer um outro exemplo aqui. É, novamente, eu vou pegar um exemplo inédito aqui. Vou falar assim: ter as 5 notícias mais importantes de política e economia no Brasil. Eu vou falar hoje. Eu não vou falar 7 de junho. Ele vai ter que adivinhar. Vamos ver o que ele vai trazer aqui? Quero as manchetes e as URLs. E um pequeno resumo de 3 frases para cada. Aqui eu não vou poder pedir para ele retornar uma tabela, porque no chat GPT ele tem um modelo melhor que retorna a tabela. Se eu retornar aqui o HTML, vai estar escapado, não vai aparecer, tá? Então ele vai retornar meio que normal. Aí aqui vocês vão ver o streaming. O que acontece? Então veja assim, eu estou no front-end da aplicação, mando um fetch que chega no back-end Rails com accept streaming. Aí ele vai abrir a conexão com o Hermes. Aí ele está mandando a conexão para o Hermes. O Hermes começa o prompt dele, que ele diz quais ferramentas ele tem, quais skills que ele tem. Aí ele vai usar a skill de notícias, de browser dele, ou de DuckDuckGo, qual que ele tenha lá de uma API para notícias. E aí agora ele deve estar abrindo um browser, só que não é um browser headless, ele não tem interface gráfica, tá? E aí esse browser está entrando no site de notícia, no caso aqui ele escolheu o G1 e o UOL. Aí ele está filtrando as notícias, ele vai ver o que é política, o que é economia. Então veja que eu estou recebendo tudo num único streaming. Veja, para o usuário é transparente. Para o Rails é transparente, só está repassando. Mas lá por trás ele está fazendo um monte de tool calling. Para o Minimax, lá, que fica lá na China, aí volta na China e volta para cá, aí ele tá abrindo, abre um navegador, que nem falei assim, pode abrir uma API, que ele não precisa necessariamente abrir o navegador e digitar. Ele pode ter uma API de DuckDuckGo, né, de um search engine. Então olha que interessante. Eu fiz um prompt arbitrário, com pouquíssima configuração, que nem te falei assim, o Hermes é $20 por mês, sim, te dá uma cota bem generosa. E ele trouxe aqui, ó. Aí ele não trouxe tudo, talvez não tenha porque é feriado, né? Aí, tipo, só deu 5 no total. Que eu falei, mas eu pedi 5, achei que ia pedir 10, né? É que eu não fui bem explícito aqui, eu tinha que falar assim, as 5 de política e as 5 de economia, que eu queria 10, mas como eu disse, dê as 5 notícias mais importantes de política e economia, né? Então foi que ele falou assim, ó, imposto do pecado, você é tributado a partir de 2027, aí ele topou no URL aqui, ó. Se a gente colar, a gente vai ver que não é alucinação da IA, né? A notícia desse final de semana, ó. 7/6, notícia de hoje. Então a gente tem o imposto do pecado, a União Europeia veta a carne brasileira, isso eu vi ontem.
A ONS aciona plano de excedente de energia. A ONS é o operador nacional do sistema. Então, tá sobrando energia que pode dar um apagão. Dino, discurso político. Não sei o que aconteceu aqui, também não quero ver agora. Bolsonaro soluços acima da média. Não sei se tem a ver com política, porque ele tá banido de concorrer, mas tudo bem, né? Muita gente vota na família dele. E isso é bem interessante, vocês viram? Funcionou de forma transparente com SSE, né? Vamos pedir mais um aqui? Não sei, nem sei nem o que pedir, porque é só para testar, né? E aqui esse teste eu não estou salvando o multi-turn, eu vou fazer depois o multi-turn SSE, e aí eu vou fazer o teste da aula de inglês. Mas eu quero pedir alguma coisa que ele tenha que calcular e vamos ver o que eu posso dizer para ele. Eu não quero pedir algo que demore muito, nem que gaste muito token, né? Mas é, tô pensando, tá, gente? Calma. Eu não quero. Bom, pra uma coisa que envolva a internet, assim, né? Ó, só pensa em Bitcoin e perguntar pra ele calcular alguma coisa do Bitcoin. Mas vamos lá, assim. Então, assim, é, me dê notícias sobre o IPO da. Como que chama? SpaceX. Eu não consegui pensar em nada aqui, assim, que talvez interesse as pessoas, né? Mas é só pra. Que nem falei assim, esse vídeo é só pra demonstrar o Server State Events, tá? E por que que ela é importante? Porque, como eu falei assim, como essa tarefa demora muito, você não quer deixar o usuário esperando. É basicamente UX, User Experience. Então, você veja que ele já responde rápido aqui, ó. Que ele, para ele mostrar que ele está responsivo, né? E claro, assim, demora muito para ele fazer as tool calls, porque isso tudo depende do plano que você paga. Por isso que alguns planos como o da OpenAI, da Anthropic ou alguns especializados, existem planos que você paga para ter tokens super rápidos, tá? E aí meu computador também não tem muita memória, porque eu tenho que dividir memória com Linux e com Windows, né? Mas veja que ele está funcionando, ó. Ele viu aqui a IP News, né? E Fidelity Moneywise. Então, assim, o Hermes, que você usa inicialmente como linha de comando, claro que todo mundo sabe que você pode usar ele com Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, por e-mail e tudo mais, né? Que são os gateways. Ele, ele tá aqui, que eu trouxe ele para a web, mas o que eu quero mostrar é que essa tecnologia do Hermes Gateway, o web server do Hermes, ele permite você levar ele para qualquer lugar, entendeu? Então, qualquer lugar que você usava a API da OpenAI. E aí, se você pegar um modelo bom, que ele tenha visão, você pode mandar imagens. Eu tô pensando assim, eu não tenho certeza se o Minimax tem Vision, mas eu acho que ele tem. Talvez eu tenha que configurar. Aí o que dá para fazer? Faz um aplicativo que você desenha aqui a fórmula matemática, colocar lá x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. E ele pode responder em LaTeX, né? Que é fórmulas matemáticas. Ele responde a resolução. Seria bem interessante isso, né? Então, como eu falei assim, a grande vantagem é a transparência, a compatibilidade com o OpenAI e, nesse caso aqui, também o baixo custo. Então, são uma conjunção de fatores. Vamos ver que ele deu a resposta, ó, acertou a data ainda. O multiturn eu falei depois para vocês, mas como eu falei, é trivial, tá? Então, tá dizendo que eles acham que vai levantar 75 bilhões. Valuation, eles esperam 1,77 trilhões. Isso aqui está dando muita discussão porque eles estão mudando as regras do jogo para obrigar os fundos de pensão, assim, de aposentadoria a comprar as ações deles, que eles têm que comprar a ação do index, né? Mas para a ação estar no index, a ação tem que existir a certo tempo e ter certo valor. Então tem muita discussão sobre isso ser corrupção, né? E pode ser tipo bolha de AI. Eles falam assim, como que essa empresa vale tanto? Ela não entrega tanto resultado, o faturamento é tanto. Enfim, se vocês quiserem dar uma pausa aí, expliquem. Veja que isso aqui gastou bastante token, ó. Então dá metade de uma janela de contexto. 273 mil tokens. Por quê? Porque do jeito que a gente está usando agora, o Hermes está carregando com um poder total. O que eu
preciso pesquisar ainda se tem uma forma que eu posso configurar, e deve ter, que é tipo, eu falo assim, ó, eu vou carregar o web server num perfil específico do Hermes, onde ele vai ter ferramentas específicas para ele gastar menos tokens, né? Mas que nem aqui ele está no poder máximo. E aí, o que, que eu vou fazer? Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu vou usar a tecnologia do OpenUI e com streamings para retornar esses dados num modelo mais palatável. Então, esse daqui, estou retornando texto puro, mas eu vou poder pegar, ter como se fosse moldes, sabe? Moldes prontos, os componentes React. Então, tipo, para mostrar a previsão do tempo, ele vai mostrar o card da previsão. E aí você sai do texto puro. Porque, que nem eu falei assim, como isso aqui se tratam de produtos comerciais, que nem eu falei, você tem várias barreiras, né? A primeira é do preço, por isso que eles põem lá, de graça, 10, $20, porque ninguém vai ficar gastando bilhões nisso. Aí, como eu falei, usabilidade, não pode demorar muito para o token aparecer. Aí depois você vê assim, qualidade dos dados. Só o treinamento do modelo, ele não, tem a data de corte, que pode ser 6 meses a um ano, ele não vai ser útil para coisa do dia a dia. Aí você vê também ferramentas, e tem que acessar a internet, saber programar, banco, e aí você termina com a apresentação dos dados, porque as pessoas odeiam ler. O ser humano é mais visual, né? Pessoas gostam. Isso aqui é muito grande. Você quer ter o seu cérebro, ele quer economizar energia, ele quer ter assim, isso daqui é meio que fraude, mas é um recorde, enfim. Aí, para encerrar, vou pôr um exemplo de programação, porque aqui é o canal de programação, a gente gosta de falar de programação, né? Então, eu vou pedir para ele, ó, vamos ver aqui, isso aqui é, como eu falei, coisa de segurança, tá? Mas acho que ele vai conseguir. Vamos fazer assim, ó. Entre em. Então, eu estou mandando ele entrar no código-fonte dessa própria aplicação e imprimir o código do controller. Ali não vai ter nenhuma senha nem nada, né? E o código da view. Então, vamos ver se ele vai conseguir passar as barreiras de segurança. Pode ser que ele fale assim: esse diretório é protegido, eu não posso entrar. Mas vamos ver. Porque é na minha própria máquina. E claro, esse servidor está rodando na minha própria máquina, mas esse daqui poderia estar. Você escolhe se pôr na nuvem e tal, né? Mas eu acho que é até melhor rodar na nuvem para você não ter essa coisa misturada, porque a gente geralmente mistura as coisas, né? E isso é um vetor de ataques. Então, isso daqui é um pouco mais demorado, que provavelmente ele está decidindo se ele tem permissão, aí ele vai listar os arquivos, vai procurar, ele vai tentar entender a aplicação. Eu não sei se ele vai saber que ele está nessa rota aqui, ASCII-SCC. Talvez ele não saiba. Aqui, ó, ele entrou no código. Ó. Roda está no routes. Ó. Então ele tá dando mais informação porque ele é treinado para ser amigável, né? Aí ele tá imprimindo o código fonte da aplicação aqui, viu? Bem interessante, ó. E tá fazendo streaming, como eu falei para vocês, ó. Veja. E aqui ele imprimiu o código fonte que eu tinha pedido, né? E você vê que eles falam demais, né? A gente pede para falar, imprima só o código, mas ele sempre dá um contexto. Ele é bem legal, assim, ó, o código tá aqui, não tá colorido, porque eu não tenho. Se eu tivesse o componente OpenUI, eu poderia fazer ele imprimir e ficar colorido, porque ele automaticamente aplicar o syntax highlighting. E aí, que isso abre uma coisa muito interessante. Você pode fazer num ponto que você consiga até editar o código e salvar o código. Então, olha que legal. Chegaria num ponto que eu poderia ter aqui uma edição, eu edito o código, clico em salvar, ele envia para LLM, a LLM vai lá no arquivo e coloca um arquivo novo. Aí eu poderia quebrar a aplicação. E aqui a parte gráfica, o código da view. Então vejo assim que isso é maravilhoso. Por isso que isso mereceu 2 vídeos, né? O primeiro vídeo aqui, eu tento explicar bem. Que nem eu falo, eu tento. Isso daqui, para quem não entende muito, ele serve de inspiração. Fala, poxa, existem muitas possibilidades.
Pra quem já entende bastante, isso daqui a pessoa já bate o olho e ela já sabe. Por isso que eu tenho que fazer um vídeo longo, porque você tem que educar o seu público, né? Dizer assim, olha, veja, isso daqui é um mundo de possibilidades que talvez você não conheça, mas se você vir apresentado a isso, né? Que nem falei assim, eu não ganho nada, mas o que, que eu recomendaria por questão de custos? Ou você pega uma API do DeepSeek, que ele é bem barato, relativamente barato, você pode trabalhar hora, 1, 2, 3 horas no Hermes, gastar US$ 1, US$ 2, ou você usa o Minimax, que aí você paga US$ 20 e tem uma cota muito maior que a do Cloud, né? E não tem risco de ser banido nem nada. Que eu tô usando aqui o Minimax 3. E então isso parece muito simples, parece trivial, porque essa página tá quase em branco, tá bonito, mas como falei assim, isso é muito poderoso. Há poucos meses as pessoas estariam gastando semanas programando o dia inteiro para fazer uma coisa parecida. E agora a gente com 2, 3 horas, porque o que, que acontece? Isso aqui que eu fiz pronto, o Hermes ele destila as skills. Ele fala assim, ah, é assim que funciona e cria num arquivo. Aí se eu pegar esse arquivo e compartilhar com as pessoas, a pessoa já tem prontinha a receita de bolo. Ó, como que eu faço em Ruby on Rails uma aplicação com SSE, né, e com o Hermes Gateway. Então espero que tenham gostado, tenham uma ótima semana. Se esse conteúdo trouxe alguma coisa para vocês, curta, compartilhe para que outras pessoas possam receber também. E se você quiser deixar algum comentário, também pode deixar um comentário, que eu sempre respondo todos os comentários. O canal ainda é pequeno, né? Então é isso aí. Essa tecnologia é muito poderosa, tá? E você pode usar até no projeto Centelha, que eu mostrei outro dia e tal, editais públicos. E você pode usar numa aplicação Android e é muito legal. Se você construir alguma coisa, mande nos comentários para a gente poder apreciar também. Uma ótima semana.